Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. O DNS.pt e a Autoridade Geral de Regulação de São Tomé e Príncipe, a AGER, assinaram recentemente um protocolo de cooperação. Quer saber porquê? Conto-lhe tudo após a reportagem. As tecnologias de informação e de comunicação abriram novas perspectivas à sociedade do futuro. A informação, uma vez produzida, circula instantaneamente, pode ser recebida, tratada, incorporada em esquemas lógicos, científicos e transformada por cada um de nós em conhecimento pessoal, acréscimo de compreensão, sabedoria e em valor acrescentado para o mercado ou para a sociedade. A internet possibilita hoje uma difusão rápida através das novas tecnologias de informação, do conhecimento, permitindo às empresas não só melhorar a sua eficiência, mas fundamentalmente oferecerem novos produtos e serviços pelos quais os consumidores, através dos mecanismos de mercado, manifestam a sua preferência. Na emissão de hoje da STP-TV vamos contar-lhes tudo sobre o domínio da internet em São Tomé e Príncipe. Fique atento! A DNS.pt é uma organização portuguesa, já saberemos que tipo de organização é, que gera o domínio .pt. E, nessa perspectiva, nós, enfim, são tomenses, temos um problema com o nosso domínio, com o domínio.st, e muito recentemente a Organização Portuguesa e a São Tomense, as duas organizações reguladoras, digamos, enfim, assinaram um protocolo no sentido de, da parte de São Tomense, melhor gerir esse património, que é um património imaterial e um património, obviamente, também financeiro, que constitui um domínio topo na internet. Eu tenho comigo a doutora Luísa Guifão, que me vai ajudar a perceber, a mim e a quem está a ver, a perceber, primeiro, que tipo de organização é essa, DNS.pt, as suas características e também saber o porquê de, nesta altura, São Tomé e Príncipe necessitar dessa cooperação e necessitar, do meu ponto de vista, quase que vitalmente dessa cooperação com a sua congénere portuguesa. Doutora Luísa Guifão, muito obrigado. Muito obrigada eu pelo convite. É agradável poder fazer esta explicação, espero ser clara. Efetivamente, o DNS.pt e a AGER celebraram um protocolo na passada semana no sentido de nós podermos, com algum do nosso know-how e alguma experiência que já temos neste domínio, ajudar a AGER a reaver o domínio de topo de São Tomé e Príncipe, que é o domínio de topo ST, e que atualmente não está a ser gerido por uma entidade designada pelo Estado São Tomense. O DNS-PT, segundo creio também era uma das questões, é uma associação privada sem fins lucrativos, com uma componente multiparticipativa em que estão representados quer os consumidores, quer os operadores, quer o Estado português, quer um representante da IANA em termos internacionais e que gera o domínio de topo de Portugal. Efetivamente, como referiu, o domínio de topo de Portugal tem vindo a celebrar protocolos com alguns dos países de língua portuguesa em África, no fundo emprestando a nossa competência e a nossa experiência nesta matéria. Este processo que nós começamos agora com São Tomé foi um processo que passámos recentemente com o domínio de topo da Guiné-Bissau, com o domínio de topo GW, e que foi redelegado à entidade reguladora indicada pelo Estado da Guiné o ano passado, em 2014, e neste momento está em plena atividade com o nosso apoio, quer técnico, quer administrativo, quer jurídico. Temos também protocolos com o domínio de topo de Cabo Verde e com o domínio de topo de Angola, o .AO e o .CV. Portanto, aqui já há uma experiência, um histórico de experiência de cooperação com entidades reguladoras de alguns diversos países africanos de língua portuguesa. No caso de São Tomé e Príncipe, bem, melhor, não vamos ainda a São Tomé e Príncipe, é preciso explicar o porquê de em Portugal ter-se optado por esse modelo de gestão. Inicialmente não era assim. O porquê dessa evolução? Muito bem, é assim. Os domínios de topo inicialmente foram delegados no início da internet. Isto também ajudará um bocadinho a perceber o que se passou com São Tomé, com o domínio de topo de ST. Foram delegados a alguém que tivesse uma conexão com o Estado. Bastava ser um cidadão de nacionalidade de determinado Estado para solicitar à IANA, que é a entidade que faz a delegação dos domínios de topo territoriais e os domínios de topo genéricos também,
bastava essa ligação para solicitar a delegação e a gestão de um domínio de topo. Isto foi no início da internet, quando tudo era baseado nas redes académicas e nas redes militares, como nós sabemos, no início, em 1990, no início dos anos 90, quase tudo aconteceu assim. Em Portugal, efetivamente, isso também aconteceu. Quem geriu durante muitos anos o domínio do topo de Portugal foi a Fundação para a Ciência, a FCCN, agora integrada na Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a Fundação para a Computação Científica Nacional, que gera a rede das universidades, ou seja, havia uma ligação muito estreita ao mundo do ensino e ao mundo das universidades, onde basicamente se faz a investigação e onde as tecnologias mais avançadas existem. E basicamente, nos países mais avançados, era assim que se passava. Entretanto, as coisas vão evoluindo. A internet hoje é muito mais do que uma rede ligada às universidades. A internet hoje é a rede global de comunicação para tudo, quer para o ensino, quer para muito mais, nomeadamente para o negócio. Claro. E facilmente se percebeu que havia muitos interesses que deviam estar representados na gestão dos domínios de topo, quer em termos internacionais, se não olharmos para a entidade que gera a internet em termos internacionais, que é a ICANN, que é uma entidade multi-stakeholder, onde estão representados quer os países, quer depois operadores, consumidores, etc. Nos países também assim aconteceu. Podemos dizer que, por exemplo, na Europa, só cerca de 1% dos registris, ou seja, das entidades que gerem o domínio de topo, são entidades com ligação ao Estado. Quase todas evoluíram para um processo de entidades independentes e muitas delas, a maioria, sem fins lucrativos. Porquê? Porque o domínio de topo de um país gera receitas essas que devem ser investidas na comunidade internet. E foi assim que nós evoluímos. Fazemos na segunda-feira, dia 1 de junho, 2 anos de existência enquanto associação sem fins lucrativos com a participação destas entidades que referi. Depois de dizer isso, percebe-se facilmente tanto os interesses, também a evolução histórica e percebe-se, sobretudo, a necessidade de haver, não propriamente uma nacionalização, nem sequer uma estatização da gestão dos domínios, mas, sobretudo, uma forma de trazer todos os stakeholders, e disse bem, para a gestão desse fenómeno, que também é, obviamente, um negócio. No caso de São Tomé e Príncipe, assistimos, em termos evolutivos, a uma gestão que é, obviamente, privada e depois foi, por sua vez, quase que em outsourcing, entregue a gestão a uma entidade externa a São Tomé e Príncipe, e ficámos aqui, durante algum tempo, alguns anos, a tentar perceber quem é que, de facto, não é quem geria, mas quem é que, de facto, poderia ter algum controle sobre essa responsabilidade que é ter um domínio com a designação abreviada, também que abreviada, de um país e de um país como São Tomé e Príncipe. Passou-se por imensas coisas, falou-se imenso, no caso de São Tomé. A utilização nem sempre foi a mais correta, enfim, como também se sabe. O negócio por trás dessa utilização, enfim, também não era um negócio propriamente os mais reputacionais, digamos, para o país, sobretudo para um país que pretende ser um país de venda de serviços. Chegado até aqui, o que é que a DNS.pt pode ajudar São Tomé e Príncipe a fazer para, de facto, voltar a recuperar a gestão do seu domínio? Muito bem. O que é que nós podemos fazer? Efetivamente, o domínio de um país é um bem público. É um bem que pertence a todos os que são cidadãos desse país e, no fundo, é como que uma bandeira desse país na internet. Portanto, o domínio.st, quer queiramos, quer não, independentemente da gestão que tem sido feita até agora, é referenciado como sendo o domínio de São Tomé e Príncipe. Daí que o Estado de São Tomé e Príncipe esteja, já há alguns anos, eu tenho acompanhado o processo, embora com altos e baixos, mas neste momento existe uma vontade forte, que foi manifestada, aliás, pelo Sr. Ministro das Infraestruturas na assinatura do protocolo, uma vontade muito forte de ter esse domínio sob o controle do Estado de São Tomé. Doutora, deixa-me interrompê-la para fazer a seguinte questão. Qual é a diferença entre essa tentativa agora com o apoio
digamos que com a colaboração, ou como quisermos, com a assessoria da DNS.pt, qual é a diferença entre esta tentativa de agora e tentativas anteriores? É que existiram tentativas anteriores, como disse, que foi vendo mais ou menos a evolução. O que é que diferencia a vossa intervenção das não intervenções de organismos como o vosso assessorarem essa negociação? Porque é de uma negociação que se trata. Ora bem, eu acho que só no fim é que podemos falar sobre os resultados. Posso lhe dizer que estamos otimistas. A grande diferença existe, para além de haver uma grande vontade política, existe uma legislação que está pronta a sair, penso eu já foi aprovada, aguarda promulgação, em que existe efetivamente por parte do Estado de São Tomé a intenção da delegação do domínio ST ser entregue à AGER, como entidade competente para o fazer. É a primeira vez que é celebrado um protocolo com uma entidade terceira, no sentido dessa entidade que somos nós, auxiliarmos em termos técnicos na negociação da redelegação do domínio de topo. Portanto, estão criadas todas as condições. Posso lhe dizer que no próprio dia da assinatura do protocolo foi feito o primeiro contacto com o atual registro.st no sentido de se encetar uma negociação para podermos reaver o domínio de topo de São Tomé. Portanto, todas as condições e todas as vontades convergem no mesmo sentido. Relativamente às diferenças quanto aos processos passados, só mesmo no fim é que acho que devemos cantar a vitória. Eu vejo muito otimista, aliás. Falávamos há pouco, não é? E perguntava eu quando se já tinha estado em São Tomé e Príncipe, ou se tinha gostado do país, antecipados que já lá estivesse. Disse-me uma coisa curiosa que é, não fui, mas espero ir brevemente para assinar a redelegação, não é? Portanto, otimista. Sim, aliás, num processo destes temos que estar otimistas, temos que acreditar. Do outro lado também existem vontades que vão convergir com a nossa se conseguirmos transmitir a nossa mensagem. Como referi há pouco, não é um processo simples. Posso lhe dizer que o processo de .gw também não foi um processo simples, demorou cerca de 2 anos, um processo muito idêntico a este. O número de domínios registados sobre .gw era menor, o que facilitava, claro, apesar de tudo, mas conseguimos levar a bom porto, embora do outro lado não houvesse vontade inicial de ceder a redelegação. Portanto, estou otimista, tenho que estar otimista, senão não valia a pena entrarmos nesta negociação. Não, as pessoas, enfim, lá em casa ou no comboio, ou seja, lá da praia, onde estiverem, devem estar a pensar, mas porquê essa necessidade de gestão por parte de um organismo como a GER, ou inclusive como o vosso? Porque é que é importante que essa gestão esteja do lado de organismos com essas características, não é? Enfim, no caso de São Tomé e da Guiné, como disse bem, agências de regulação. No vosso caso, uma coisa que é diferente, um pouco diferente de uma agência de regulação, mas aqui a questão é essa, genericamente, qual é a importância dessa gestão ser feita por vós e não por um privado? Que é para se perceber aqui bem as responsabilidades que existem em gerir um domínio destes. Bom, existem várias vantagens em estar no sítio certo. A primeira das quais é proteger o domínio de topo ST como sendo o domínio de topo do país. Sim. E quer queiramos, quer não, é a imagem do país na internet. E hoje não estarmos na internet não significa que existimos quase. Portanto, o ST é para São Tomé, a sua presença na internet. Quanto mais fiável ela for, quanto maior confiança ela transmitir, quanto mais puder representar o país dentro da internet, melhor. Depois, porquê estar em entidades como a AGER? E basicamente é o que acontece também na Guiné, é o que acontece em Cabo Verde com a ANAC, que também gera o domínio topo de CV. É importante porquê? Porque o domínio topo gera receitas e essas receitas devem ficar dentro do país que tem o seu domínio de topo na internet. E essas receitas devem ser aplicadas por forma a desenvolver a internet no país, ou seja, tudo o que for conseguido deve ser reinvestido na comunidade internet. Nós hoje sabemos que quanto mais for avançado um país, melhores são os indicadores que existem em termos de utilização da internet. Portanto, São Tomé também precisa
de investimento na utilização da internet para fazer crescer a sua economia, para fazer crescer o seu nome em termos mundiais, especialmente, como disse bem, um país que aposta nos serviços e aposta na venda dos serviços para o resto do mundo, porque hoje em dia não conseguimos estar isolados, tem que ter uma presença forte e credível na internet. Enfim, uma coisa que me veio logo à cabeça é que é o normal, qualquer São Tomense e qualquer português perguntará, enfim, a si próprio. É uma pergunta, é uma questão que é interior e pessoal a cada um de nós quando lê, por exemplo, a notícia desse protocolo. O que é que o Estado de São Tomé, o que é que as pessoas que estão ligadas, tanto da parte do Estado como até da parte da AGER, o que é que nós podemos ganhar com um protocolo com a vossa organização? O que é que se ganha para além da questão das assessorias e da técnica jurídica e administrativa, mas o que mais é que se pode mais do que isso, o que é que se pode ganhar? Bom, para além disso, que já acho que já é muita coisa. Não, essas três são quase tudo. Essas três são quase tudo, mais do que isso ainda. Queremos emprestar a nossa competência e experiência para fazer com que o Estado de São Tomense consiga reaver o domínio de topo ST. Tudo o resto, aquilo que se pode ganhar, é aquilo que se ganha quando nos juntamos todos em torno de uma comunidade que tem objetivos comuns, nomeadamente a língua portuguesa. Portanto, se nós falamos todos a mesma língua, se existem competências diversas nos diversos países, se nós podemos aprender com os brasileiros, se nós podemos aprender com os angolanos, se nós podemos aprender com os são-tomenses, não há nada como criar sinergias aqui que nos façam ganhar. Nós, DNSPT, vamos ganhar certamente muito com esta experiência e esperamos emprestar algum valor também a esta experiência. Depois do domínio ser uma realidade dentro da AGER, que espero que aconteça brevemente, nós estaremos disponíveis para apoiar noutras áreas. Era isso que interessava saber. Depois disto, como poderão continuar a apoiar e a colaborar com a AGER? Não é só este processo de ajuda à redelegação, mas depois disso o que é que se pode fazer mais em termos de cooperação entidade a entidade, ou associação a associação, como se quiser? Ora bem, nós, em termos técnicos, vamos assumir perante as entidades internacionais a garantia de que tudo vai correr bem. E isso é uma forma de garantir este processo. Isso é essencial. Portanto, nós, em termos técnicos, temos a experiência e somos nós que gerimos tecnicamente quer o domínio.pt, quer o domínio.gw, quer o domínio.ao, e temos um protocolo técnico com .cv que já tem alguma gestão própria, mas nós ainda temos um secundário e fazemos apoio técnico a Cabo Verde. Portanto, nós vamos garantir em termos técnicos que tudo vai correr bem neste processo, que basicamente em termos internacionais é aquilo que conta. É como fazer uma redelegação e garantir que todos os domínios vão continuar a funcionar na internet. Nós vamos garantir em termos técnicos que isso acontece. Depois da redelegação, garantindo esta parte técnica, nós faremos aquilo que a AGER entender que precisa do nosso apoio. De certeza que vamos chegar a um acordo. Posso lhe dizer que, no caso de GW, nós fazemos a gestão completa, quer administrativa, quer financeira, quer técnica do domínio topo GW. Estamos a formar... Isso envolve também quadros guineenses. Claro. Posso lhe dizer que, neste momento, estão na Guiné-Bissau 2 quadros nossos do DNSPT a dar formação jurídica e técnica, a instalar um servidor na Guiné, porque nós queremos passar tudo. Aquilo que aconteceu com Cabo Verde, em que já são 95% autónomos na gestão do .cv, é o que nós queremos. O que nós queremos é criar sinergias com os países que falam a língua portuguesa para fazer com que a língua portuguesa na internet seja um valor superior. E agora emprestar a nossa competência, mas aquilo que São Tomé pode ganhar connosco é alguns ensinamentos que nós, de forma humilde, vamos tentar passar. Vamos aprender certamente muito também com as pessoas de São Tomé e depois criar uma estrutura que seja autónoma e consiga gerir o domínio do topo ST em São Tomé, não em Portugal. Isso é ótimo, isso é ótimo. E agora, eu ando hoje com o e agora, mas é a melhor forma de me concentrar, que o dia está a ser complicadíssimo. Bem, isto, depois de vermos tudo que tem que ver com o geral,
disto, eu faço uma pergunta básica também que eu tenho que fazer, porque eu não entendo absolutamente ou rigorosamente nada disto enquanto negócio, nada disto enquanto uma espécie de indústria que eu não sei como caracterizá-la. Há alguma componente ética no vosso trabalho? Ética no sentido da relação. Já percebi que na relação com o consumidor tem que haver, até pela presença da DECO na vossa associação, mas, para além disso, existe alguma necessidade de estabelecer padrões éticos, tanto para a subscrição dos domínios? O que há aqui de mais profundo que nós, consumidores da internet, não conhecemos na vossa atividade? Que essa pergunta ando para fazer a especialistas há muito tempo. Então aproveito e faço agora sim. Eu vou tentar responder. Bom, a ética deve estar presente em tudo. Mas consegue perceber porque é que eu estou a fazer a pergunta, sim, não é? A ética deve estar presente em tudo. Também deve estar presente na internet. Os domínios de topo são delegados a instituições que depois têm competência para ter regras próprias na sua gestão. O que acontece em Portugal e o que acontece muito nos outros países que nós já falámos aqui, que nós temos apoiado na elaboração das regras de registro do próprio domínio, ou seja, dos subdomínios do domínio de topo desses países, são regras jurídicas que indicam não só uma ética, mas também são mesmo normas jurídicas que garantem que a utilização que é feita dos domínios topo não é uma utilização abusiva, não é uma utilização ilegal, não é uma utilização que vai contra a moral e os bons costumes. Portanto, nós criamos regras que evitem essa existência de nomes de domínio que possam ferir a suscetibilidade do utilizador da internet. Basicamente é isso. Obviamente que a internet é um meio livre. Nós tendemos muito para liberalizar o registro de domínios, mas com regras que balizam esta liberalização que a internet basicamente tem. Algumas regras têm que ser cumpridas e nós temos vindo a cumprir essas regras, que tem que haver ética na internet como em todos os negócios. Isto porquê? Porque um dos grandes problemas são tomenses com o nosso domínio, que é um problema quase que de choque da sociedade, da nossa comunidade. São Tomense, eu digo comunidade, tanto a local como no exterior. Um dos nossos problemas era ver constantemente associado o nome, o domínio do país, a atividades que não eram atividades que propriamente que dignificassem o próprio país. Mas mais do que não dignificar o próprio país, que até chocavam o São Tomense enquanto utilizador, não é? Refiro-me, e a doutora há de saber, tão bem quanto eu, a uma série de sites pornográficos alocados a esse domínio. A questão é a seguinte: depois de se ter feito esse tipo de alocação, que é disso que se trata, enfim, julgo eu, é possível agora gerir o que já está para trás? Não sei se me está a perceber. É possível? Bom, possível é tudo. Haja mas há aqui direitos, sobre a questão. Há direitos, mas os direitos, como sabe, a existência de conteúdos pornográficos ou conteúdos pedófilos ou outros na internet, independentemente do país que gere, pode ser suscetível de configurar um crime. Portanto, estaremos sempre perante uma situação passível de configurar ou um crime, ou um ilícito, ou algo ilegítimo que se poderá sempre referir. E depois é assim, nós não sabemos como vai ser feita a redelegação. Em princípio, para bem da estabilidade da internet, convém que todos os domínios ST ativos continuem a ficar ativos, ainda que sob a gestão da AGER. Se alguns desses domínios forem ou tiverem conteúdos abusivos, certamente existe legislação criminal que poderá ser aplicada a esses domínios. Portanto, a posteriori, quando se fizer a redelegação, nós estaremos, penso eu, em condições de agir perante conteúdos desse género. Nós não a AGER enquanto competente no registro de domínio, porque o domínio em si pode até não ser ilícito, porque o nome do domínio é aquilo que as regras de nomes de domínio
tratam, mas existem depois os conteúdos, e os conteúdos basicamente é o mesmo que ter um conteúdo pornográfico numa revista, ou num jornal, ou numa televisão. Portanto, aí existe legislação que pode ser aplicada. Depois também existe aqui uma tentação de um país pobre como São Tomé e Príncipe em tentar, passa a redundância, rentabilizar esse tipo de sites com esse tipo de conteúdos. Ou seja, como aconteceu com alguns países pequenos e que têm domínio, não é? Nós sabemos, sobretudo no Pacífico, que quase que não é viverem, mas é fazerem depender parte considerável do seu PIB desse tipo de alocações. A vossa intervenção ajudará, de alguma forma, a garantir que isso que essa não será tendência, não é? Não será tendência São Tomense. Não é que eu tenha pouca fé nos meus conterrâneos e tenha pouca fé nos decisores, tanto políticos como associativos ou como o que seja, do país. Eu temo mais e aqui a doutora não tem que fazer qualquer tipo de consideração relativamente a isso, mas eu posso fazer, a constante instabilidade política no país. Ou seja, não há uma visão que seja uma visão contínua, nem sequer há políticas que sejam políticas marcadamente de continuidade. Não teme que a DNS.pt, que a intervenção, independentemente de protocolos e desse tipo de ligações, não teme que em circunstâncias um pouco anómalas em São Tomé e Príncipe, que haja aqui um descontrole e que a vossa intervenção seja posta em causa, enfim, a vossa garantia, o vosso estado de garantia seja posto em causa? Não, quer dizer, temer não temo. Em termos a negociação agora está completamente blindada, protocolada, e nós sabemos o que é necessário fazer para passar. A responsabilidade da gestão do domínio será sempre, em última análise, do Estado de São Tomense, uma vez que a AGER depende do Estado de São Tomense. Claro. Se fosse uma entidade privada, ainda que sem fins lucrativos ou com a participação do Estado, seria diferente. Dependerá sempre do Estado São Tomense. Tomar a decisão. Eu gostava muito de acreditar que isso não vai acontecer. Eu também acredito que não vai acontecer, mas eu tenho que pôr a coisa em termos de limite, porque em determinado momento a discussão foi verdadeiramente violenta entre são tomenses, não é? E chegou a criar fissuras entre pessoas, entre políticos, enfim, foi mais ou menos, transversal a toda a sociedade de São Tomense. E agrada-me imenso poder estar aqui a conversar consigo de forma muito livre e com respostas muito claras também sobre isto, porque eu nunca tive calma suficiente para perceber como é que a coisa poderia evoluir. Quando li a notícia de que isto estava a ser feito, para mim foi um momento de alegria. Porquê? Porque a iniciativa, obviamente, parte de São Tomé e Príncipe, mas estando ou tendo uma organização que tem experiência de gestão desta situação. Doutora... Já agora só referir uma coisa. Sim. Nós somos defensores de uma utilização livre, transparente e tão democrática quanto possível da internet. Portanto, hoje estamos neste processo, nunca apoiaremos um processo que não passe por isso. Agora, estamos muito crentes que isso nunca irá acontecer a partir de agora com o domínio topo de São Tomé. Se alguma vez acontecer, certamente que nós não estaremos disponíveis para uma situação que não seja balizada por estes princípios. Portanto, a responsabilidade também é nossa, dos São Tomenses, não é? E tem e deve ser. Felizmente. Tem e deve ser. Ainda bem que assim é. E ainda bem. Doutora Luísa Gueifão, muito obrigado. Muito obrigada. A ver se daqui por 2 anos volto aqui a dizer que está tudo feito. 2 não, menos. Eu até preferia que fosse menos. Que está tudo feito e que já tinha regressado de São Tomé e Príncipe. Muito obrigada. Muito obrigado. A emissão continua com as... Recomendo que fique atento às notícias internacionais em destaque esta semana. Começamos por falar da proposta lançada pelo Ministro da Defesa, Guiar Branco, relativa à criação de uma força de manutenção da paz na CPLP. Já de seguida irei comentar. Portugal propôs a criação de uma força de manutenção da paz da CPLP no quadro das Nações Unidas.
A proposta foi lançada pelo ministro português da Defesa, Aguiar Branco, em São Tomé e Príncipe, durante a 16ª reunião dos titulares da defesa da comunidade lusófona. Segundo Aguiar Branco, a CPLP tem meios, condições e capacidade para um contributo coletivo e efetivo nas operações de manutenção da paz. Do meu ponto de vista, uma sugestão, enfim, nem sequer é muito arriscada, do Ministro da Defesa de Portugal. É algo que já vem sendo reclamado por muitos setores da cidadania lusófona, enfim, da cidadania da CPLP, que eu próprio sou um deles, e senti essa necessidade premente e até radical, se quisermos, a partir do momento das crises na Guiné-Bissau, em que nunca soube como reagir a essas crises de forma prática e objetiva do lado da CPLP como uma força conjunta. Essa proposta é uma proposta que parece-me a mim, e parece que ficou também claro, que acolhe, enfim, uma resposta positiva de diversos países africanos. Isso é essencial, sobretudo que Angola diga que sim, e também que o Brasil diga que sim. E não é por acaso que eu escolho estes dois países, escolho-os porque são liderantes na comunidade, logo creio que a coisa vai evoluir no bom sentido, e é para isso que serve a CPLP e não só para diplomatas andarem a circular em corredores de um lado para o outro e em aeroportos também de um lado para o outro, sem que isso tenha consequências visíveis e factíveis em momentos de crise e em momentos em que é necessário, em momentos complicados, em que é necessário, de facto, haver uma resposta conjunta de todos os países que fazem parte da nossa comunidade. Segue-se uma notícia que nos dá conta dos dados revelados no relatório das perspectivas económicas em África em 2015 e que indica que a Guiné-Bissau vai ou pode crescer quase 4% este ano. A Guiné-Bissau vai crescer quase 4% este ano, mas o país continua a enfrentar enormes desafios em termos de governação e da capacidade para gerir as finanças. Isto segundo o Banco Africano de Desenvolvimento. No relatório Perspectivas Económicas em África 2015, divulgado esta semana, a Guiné-Bissau contou com uma taxa de crescimento estimada em 2,6% em 2014 e projetada para os 3,9% este ano. A retoma económica está a continuar, mas continua fortemente dependente do clima sociopolítico, no desempenho do setor do caju e também na ausência do contágio do ébola pelos países vizinhos. Eu li, e obviamente tenho que ler, o African Outlook 2015. É um documento que eu aconselho vivamente que se leia e que se analise. E, sobretudo, que os nacionais dos diversos países o façam com alguma atenção. A Guiné-Bissau sai de crescimento negativo, por razões também óbvias, vem de uma crise, e nesta altura ou já se prevê, com o novo governo e com toda essa nova esperança que existe na Guiné-Bissau, que as coisas possam evoluir no sentido de, num ano, voltar a Guiné-Bissau a ter níveis de crescimento que tinha antes do golpe de Estado de abril de 2012. Boas notícias para os guineenses, mas também há lá outras boas notícias para outros países africanos e, sobretudo, países africanos lusófonos. Angola, com alguns problemas, Moçambique a crescer bastante, condicionado, obviamente, pelo IDE, ou seja, pelo investimento direto estrangeiro e pela concretização de alguns deles que estão previstos como sendo agendados para 2015, 2016. São Tomé e Príncipe também não está mal, as expectativas também são boas. No entanto, temos um Cabo Verde, enfim, vem de uma crise de afetação, a crise do euro, mas também está em recuperação. Mas, no entanto, temos aqui uma exceção, que é a Guiné Equatorial, que é um país da CPLP, não sendo um país lusófono. A Guiné Equatorial está com problemas e vale a pena ler o African Outlook 2015 para perceber que tipo de problemas são. Portanto, leiam, está online, está disponível para todos. Passamos as minhas sugestões para hoje. Eu hoje não tenho grandes sugestões. Tinha 2 livros que era para sugerir, não me chegaram a tempo. Aconselho as pessoas a verem-nos online, já que a conversa hoje foi sobre domínios, e também irem ver o site da DNS.pt, que está muito interessante e vale mesmo a pena andar a navegar por ele, porque é claro, objetivo e tem muita documentação que dá muito feedback sobre as nossas dúvidas relativamente a esse mundo complexo que é o mundo da internet.
Sendo assim, termino agradecendo e aconselhando a que visitem a nossa página no Facebook, que nos vão ver no YouTube, canal stptv.pt. Eu sou Abílio Neto, por hoje fico por aqui. Esta é a STPTV, a sua nova televisão.